Saúde, estamos de volta. Nosso Saúde e Bem-Estar de hoje está ótimo. A gente está falando sobre câncer de cabeça e pescoço, uma doença que mata, que combinada com outros, não um grupo de doenças, de tipos de câncer, que mata cerca de 10 mil pessoas por ano, pessoal. No primeiro bloco, a gente descobriu vários tipos desses tipos de câncer. Por exemplo, o câncer na região do pescoço, na faringe, na laringe, tireoide. E agora, nesse bloco, a gente vai falar muito sobre tratamento, como ele acontece, os avanços tecnológicos dessa questão toda. Temos aqui o Dr. Rafael Malheiros, que é médico, cirurgião de cabeça e pescoço do Instituto Mário Pena, aqui de Belo Horizonte. Seja bem-vindo, doutor Rafael. Tudo bem? Tudo bom, Fernando. Ótimo. Obrigado. O senhor acompanhou o nosso primeiro bloco com o doutor Lorenzo, né? E a gente estava falando do Instituto Mário Pena, né? Esse patrimônio mineiro, né? A gente esqueceu de falar do coral. Pois é. Lá no Instituto Mário Pena nós temos, como o Lorenzo falou, um dos maiores centros de reabilitação vocal dos pacientes que são submetidos à laringectomia total, né? Que é a retirada da laringe por causa de um câncer de laringe. Então o paciente perde a voz completamente, a gente tenta reabilitar. E nós temos um trabalho bem bacana, que é um coral desses pacientes laringectomizados. Então, assim, o paciente perdeu a voz completamente, a gente consegue uma reabilitação e nós conseguimos montar um coral, onde eles, né, é muito interessante para eles, porque é gratificante, para eles mesmos, eles conseguem, a autoestima melhora, eles conseguem retomar a vida, eles conseguem se sentir, né, valorizados ali. Quando a gente fala de tratamento oncológico, é muito importante a gente falar nas redes de apoio, né, que existem nesses grandes institutos pelo Brasil afora, incluindo o Instituto Mário Pena, né, para conectar as famílias, né? O paciente não adoece sozinho, né? Junto com ele tem vários corações e almas, né? Não, sem dúvida, assim, no tratamento do câncer, assim, não é só o cirurgião, né? Não é só aquele tratamento específico para o câncer. A gente tem que incluir uma equipe multidisciplinar justamente para isso, uma reabilitação do paciente para a vida, né? O tratamento do câncer não é uma coisa simples, né? É bastante agressivo e traz sequelas. Então a gente precisa de acompanhamento de fonoaudiólogo, né? De psicólogo, de fisioterapeuta, de várias áreas, né? Nutricionista e também essa questão social, né? Reabilitar o cara socialmente para, né, ter uma vida normal, né? O mais próximo disso possível. Agora, quando a gente fala de câncer, a gente está falando com o Dr. Lourenço sobre isso, o câncer nessa região, essa região está muito ligada à funcionalidade, né? À qualidade de vida, né? Como é que o tratamento evoluiu nesse sentido? Há algum tempo a gente conversou aqui sobre uma tecnologia chamada CAR-T-cell, que está sendo muito usada pelos hematologistas no tratamento de leucemias, que ataca a célula de defesa, quer dizer, fortalece a nossa célula de defesa com novas armas para atacar o tumor. Como é que essa área de câncer de cabeça e pescoço tem lidado com essas novas tecnologias? O tratamento, assim, na medicina tem avançado muito nos últimos anos, né? E o tratamento da cabeça e pescoço também. Inicialmente a gente tinha como opção cirurgia, que era muito mutilante, cicatrizes, eu brinco que tá literalmente na cara, né? Você vê demais. Então, assim, a cicatriz fica, né, muito marcante. E a radioterapia e quimioterapia, que são tratamentos muito agressivos. Atualmente estão surgindo novas modalidades, do ponto de vista cirúrgico, cirurgias às vezes vídeo assistidas ou cirurgia robótica. Então, tumores de difícil acesso na parte de trás da língua, na parte de trás da garganta, que o acesso cirúrgico tradicional é muito difícil. Hoje em dia a gente tem a cirurgia robótica, que você consegue fazer com um robô. O robô ele chega lá e consegue fazer ressecção muito mais simples, com muito menos morbidade, né, com muito menos sequela cirúrgica. Além disso, estão surgindo também algumas terapias imunogenéticas, alguns remédios, né, imunogenéticos que estão começando a ter algum efeito, ainda é incipiente, é uma coisa pequena, mas já tem uma resposta boa para alguns pacientes e tem conseguido controlar o câncer por muito mais tempo do que, né, assim, é lógico que são tratamentos, né, não são tratamentos iniciais, são tratamentos, né, quando o tratamento inicial falha, o tratamento tradicional falha, a gente tem essas opções, mas tem funcionado muito bem para alguns pacientes. Isso é bom sinal. Agora, como é que é feito o trabalho do Instituto Mário Pena com relação ao atendimento? Porque existe uma luta muito grande
para conscientizar os sinais. A gente falou sobre isso. Eu tenho uma grande amiga, a doutora Paola Torres, que é uma médica oncologista também lá de Fortaleza, e ela trabalha com as pessoas no sertão do Ceará, alertando sobre os linfomas, sobre coisas que podem acontecer ali no carocinho. Imagina a luta dessa mulher lá no sertão do Ceará. Mas aí a luta fica maior ainda quando o atendimento se realiza e se percebe que o cobertor é curto, né, doutor? O grande problema do tratamento é o diagnóstico precoce, né? A gente tentar diagnosticar precocemente. Nossas campanhas, como essa que nós estamos participando do Julho Verde, é importante por isso, para tentar mostrar para o paciente sinais de alerta, né? Depois disso, o acesso do paciente ao tratamento. E isso, o nosso sistema de saúde, o SUS, é bem interessante, é bem bacana. Para o tratamento do câncer, em Belo Horizonte, ele funciona muito bem. Os pacientes têm um acesso relativamente rápido e começam um tratamento precoce, assim, rápido. Mas o problema é que eles chegam, às vezes, com cânceres avançados, entendeu? E no Instituto lá, ele dá toda a cobertura. O Instituto Mário Pena dá toda a cobertura para o tratamento do câncer. Agora, quando a gente fala de câncer de pescoço, como a gente falou também no primeiro bloco, mas é sempre interessante a gente bater nessa tecla novamente, nós estamos falando de uma variedade de sintomas, de manifestação desses sintomas que precisam de atenção, né? Os sintomas são diversos, né? Então, como já foi falado no primeiro bloco, feridas na boca, aftas que não cicatrizam, rouquidão, às vezes dor de ouvido. Dor de ouvido, interessante. É uma dor de ouvido também persistente. Às vezes é aquela sensação de como se fosse um espinho de peixe agarrado na garganta, associado a uma dor de ouvido. Isso pode representar um câncer ali da parte de trás da língua ou da garganta. Caroço no pescoço, né, que pode ser o câncer começando a espalhar, ele saindo da língua ou da garganta e indo para uma íngua do pescoço. Essas feridas de rosto também, né, da face. Então, os principais sintomas são esses, né? Dificuldade de engolir, às vezes uma rouquidão, dificuldade de falar. Na boca tem uma região do palato também que acontece um tipo de câncer muito específico. A cabeça e o pescoço é dividido em áreas. Então, assim, a boca é a parte da língua, né? Vai até ali a região da amígdala, né? Até o pilar amigdaliano. Dali para trás é a garganta. E o palato, que é o céu da boca, tem a parte dura dele, que pertence à boca, e aquela parte mole, onde tem a úvula, né? Aquele badalinho, que faz parte da garganta também. E aí você pode ter tumores nessa região também. Então é comum você ter tumores nessa região, principalmente do palato mole, né, a parte de trás lá. E muitas vezes, como o Lourenço bem falou, as principais causas é cigarro, bebida e essa atualmente infecção pelo HPV, por esse vírus. O HPV, a gente fez um alerta importante porque existe vacina disponível, existe um calendário para ser cumprido, não é só uma dose, né? São 3 doses? São 3 doses. Mas existe muito preconceito com relação a isso, né? A gente precisa falar sobre isso, porque o HPV, a camisinha não protege muitas vezes o HPV, né, doutor? Não, muitas vezes não, principalmente em relação ao sexo oral, né? Você não vai usar Então, assim, a gente tem que ficar atento para essa questão da vacinação. Nos Estados Unidos, câncer de garganta, tá? Não é de boca, né? Para a garganta, o HPV já é a principal causa de câncer na garganta nos Estados Unidos. Já passou o cigarro e bebida. E nós estamos no mesmo caminho. Quando a gente faz estudos aqui, que muitas vezes a gente não faz a detecção do HPV especificamente. Então, quando se faz os estudos, já tem se comprovado isso. Então, realmente... Porque nós estamos falando de sexo oral. Sexo oral, exatamente. Sexo oral. Então, assim, a questão do sexo oral, a gente tem que ser, né, múltiplos parceiros, aquelas mesmas coisas para DST. Sim, né? Não é só essa causa, mas é a principal. Essa ferida do HPV na boca, ela se parece com herpes, com aquela ferida que dá no sol, por exemplo? Então, normalmente a ferida do HPV ela é uma lesão mais vegetante, né? Porque o HPV é o Human Papilloma Vírus, é o vírus humano, né? Que faz aquela verruguinha. Então é uma lesão normalmente vegetante, bem vascularizada, parecendo mais uma verruga mesmo, entendeu? E na boca aparece? Pode aparecer. HPV não, mais relacionado a câncer de garganta. Ainda não se consegue comprovar a relação do HPV com câncer de boca. Tem alguns cânceres de boca com HPV. Essa verruga aparece na garganta? Ela é visível? Às vezes é visível. Você vê na amígdala aumentada com aquela lesão bem vegetante. Dói? Muitas vezes, no início, ela é pouco sintomática. A sensação de um espinho de peixe, a garganta arranhando.
Depois, quando vai invadindo, ela costuma doer mais. É a mesma manifestação que aparece no órgão sexual, ela vai para a garganta também, da mesma forma? É bem parecido, Aquele condiloma, né? Na garganta não aparece aquele condiloma bem típico, não, mas é bem parecido. Muitas vezes assintomático, por muito tempo. Durante muito tempo. E é interessante que o câncer relacionado ao HPV da garganta, às vezes ele é pequeno, muito pequeno, ele já aparece com um caroço grande no pescoço. Sim. Então, às vezes, você diagnostica primeiro vendo o caroço, e quando você vai procurar, que você vê uma feridinha, às vezes você nem acha, às vezes está escondida atrás da amígdala, que às vezes a gente não consegue detectar. Uma curiosidade, então, se a ferida está lá na garganta, na amígdala, passa pelo beijo? Não necessariamente. Não é que o câncer passa pelo beijo, né? Assim, você pode ter contaminação pelo HPV, sim, né? Com relação sexual, você está beijando, você provavelmente vai ter um contato íntimo maior. Né? Mas não é o câncer, não é o câncer que passa pelo beijo. Então, se a pessoa tem câncer, não precisa se preocupar em beijar ela, né? Sim. Interessante isso, porque a gente está falando do preconceito, mas a vacina sofreu muitas desinformações aqui no Brasil, né? Teve um caso em Santos, que umas meninas tiveram algum problema, a mãe logo ligou a questão à vacina, uma reação adversa, que depois foi comprovada que não existia. E aí isso atrapalhou bastante, né? Fora o que atrapalha a falta de informação de pais e mães que acham que é uma vacina para iniciar a vida sexual da criança. Infelizmente tem isso, né? Assim, você tem essas mal informação sobre tudo, né? Às vezes você é mal informado. Você pode ter reação contra a vacina? Pode, mas você pode ter reação contra qualquer coisa. Claro. Acontece que, em geral, o risco de você ter uma reação da vacina é muitas vezes mesmo menor do que as complicações da doença. Sim. Então, em relação ao caso do HPV, o HPV pode causar o câncer, normalmente aparece 10, 15, 20 anos depois da contaminação pelo vírus. Então, o paciente na idade jovem, 20 anos de idade, com múltiplos parceiros, se contamina com HPV por uma relação ao sexo oral, alguma coisa assim, e o tumor vai aparecer quando ele tem 40, 45 anos. Né? Então, assim, a vacinação começando cedo em crianças, igual é aqui, né? Se não me engano, como o Lourenço falou, acho que em mulheres é 9 e meninos 11, eles estão começando a idade, né, começando a namorar, essas coisas, para poder prevenir essa contaminação, para evitar o... Exatamente. Agora, como é que funciona essa rede de apoio de profissionais, né? Essa multidisciplinaridade com relação ao tratamento oncológico, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, deve ser muito importante, né? Com certeza muito importante a participação deles. É muito importante, é determinante no resultado. A gente tende a menosprezar às vezes, ou não dar a devida importância, mas é muito importante. É como o Lourenço falou, lógico que nós temos o primeiro objetivo de curar o câncer, mas nós temos também o objetivo de manter a função, né, e a estética. Então, se o paciente estiver desnutrido, ele não aguenta nem terminar o tratamento muitas vezes. Então, a nutrição ela é muito importante nisso. A fonoaudióloga também, ele tem que reabilitar a voz para falar e para conseguir alimentar muitas vezes. Né? Aprender a engolir? Aprender a engolir ou reaprender a engolir. Porque o tratamento, às vezes, com cirurgia, a gente faz alterações anatômicas, mutila muito, tira pedaço da língua muitas vezes. E isso dificulta engolir, dificulta falar. Né? A radioterapia também queima a garganta, queima a musculatura. Então, assim, a dicção fica prejudicada, às vezes a alimentação, a sensibilidade da garganta. Então, a fonoaudióloga é muito imprescindível no tratamento. Mas não só a fono. A gente tem uma dentista, né, uma especialidade dos dentistas que é estomatologia, que são dentistas especializados em feridas da boca. Eles ajudam a orientar o paciente durante o tratamento de radioterapia, que vão aparecer feridas na boca no tratamento. A radiação queima a boca. E aí o estomatologista ajuda a controlar isso. E só de falar, já dá para imaginar assim, como na base esse tipo de tratamento e a própria doença altera o padrão alimentar, né? Estou falando de doença que ou vai para o trato digestivo, ou aqui na boca, a mastigação fica comprometida, a nutrição fica também comprometida e, por consequência, a saúde toda. Ainda vem os remédios que vão abalar tudo isso? Sem dúvida, sem dúvida. O paciente, muitas vezes, ele já chega desnutrido porque não está conseguindo comer, porque tem um tumor ali atrapalhando. O tratamento vai piorar um pouco disso, né, por causa de toda a sequela cirúrgica ou da radioterapia. Então, assim, os pacientes ficam muito debilitados,
né? E às vezes ele não consegue fazer o tratamento melhor possível, às vezes ele não consegue associar uma quimioterapia à radioterapia para potencializar o efeito do tratamento, justamente porque está desnutrido, né? Então nós temos que às vezes pensar em vias alternativas de alimentação, que é passar uma sonda pelo nariz ou fazer a gastrostomia, que é uma sonda direto no estômago, para poder garantir isso com o apoio de nutrição, né, de fono, toda essa equipe multidisciplinar. Sim, todo o balanceamento, né? A gente tem aqui, doutor, o quadro Mitos e Verdades, e quando a gente fala de variados tipos de câncer que acometem, que atingem cabeça e pescoço, então a gente tem pano para manga aqui, né? Vamos lá, então? Vamos lá, ué. Então, tá na hora. Mitos e Verdades de hoje com o Dr. Rafael Malheiros, que é médico cirurgião de cabeça e pescoço do Instituto Mário Pena de Belo Horizonte, Hospital Luxemburgo. Estamos falando do Júlio Verde, de prevenção para esse tipo de câncer de cabeça e pescoço, que mata 10 mil pessoas por ano aqui no Brasil. Júlio Verde, e o senhor é americano, está feliz então? Estou feliz, torcendo para a América. Que bacana, Júlio Verde e um americano torcendo para que tudo dê certo no Júlio Verde e para o América também. Doutor, primeira questão é essa. Aí eu falo a frase, o senhor diz, mito, verdade, eu pode falar, que é em termos, mais ou menos, tá bom? Primeira questão é, câncer de cabeça e pescoço não apresenta sinais imediatos. Mito ou verdade, doutor Rafael? Não, é mito. Ele normalmente começa com sintomas, né, iniciais, bem aliás, é pelo precoces. Sintoma que a gente está falando, que é o alerta, né? Exatamente. O caroço, né? Uma ferida, uma rouquidão, uma ferida na afta que não melhora. Afta, mais de 15 dias, rouquidão, mais de 15 dias de afta, né? Exatamente. Exatamente. A outra questão é, o uso de enxaguante bucal causa câncer de cabeça e pescoço. Mito ou verdade? Mito. Não causa não, você pode ficar tranquilo. É lógico que alguns pacientes que têm alguma hipersensibilidade a algum produto do enxaguante ou álcool deve-se evitar, mas não é a causa. As principais causas é cigarro, bebida e a infecção pelo HPV. O uso de prótese dentária pode causar câncer de boca. Mito ou verdade? Não, mito. É como eu falei, assim, a prótese ela pode estar ali machucando, mas as principais causas é cigarro, bebida alcoólica, álcool e o HPV. O trauma da prótese ali, ele pode causar um machucado, uma ferida em algum lugar, mas normalmente não é a principal causa, né? Isso aí, pode aparecer um câncer ali associado, mas muitas vezes é coincidência. Mas não é bom deixar uma prótese machucando ali, claro, né? Que não. O que acontece é que às vezes assim, o tumor aparece ali e a prótese encostando naquele lugar, ela começa a ficar mal ajustada e às vezes você começa a confundir se foi a prótese que causou, mas não é isso. Mas é lógico que uma prótese machucando ali não deve ser deixado. Você tem que, o trauma local ali ele vai causar problema. Né? Isso vale para dentadura também. Claro, né? Exato. O uso de drogas, álcool, tabaco, tudo isso pode provocar, sim, câncer de cabeça e pescoço. Mito ou verdade? Verdade. Nós acabamos de falar, é a principal causa. Verdadeira. Isso aí, sem dúvida. O uso de drogas, álcool e tabaco está diretamente relacionado, né? Mas o HPV... E potencializa, assim, a associação do álcool com o tabaco não se soma o risco, ele multiplica. Então o risco é bem potencializado mesmo, se o paciente utiliza muito de tabaco e álcool. A alimentação adequada pode prevenir o câncer de cabeça e pescoço. Mito ou verdade? Não, verdade, né? Nosso sistema imunológico está sempre combatendo as doenças, inclusive o câncer, né? Pode surgir uma célula cancerígena no seu corpo e o sistema imunológico detecta ela antes dele desenvolver o câncer e já elimina. Então, você estando bem nutrido, uma alimentação balanceada, seu sistema imunológico está mais funcionando melhor, ele está mais ativo e vai impedir que o câncer desenvolva. A luta diária, assim, o bicho está pegando o tempo inteiro no organismo, enquanto a gente está dormindo, acordado. Claro. Tem gente lutando por nossa vida, né? Literalmente. O sistema imunológico não para, não. Está ali, tá lá. E esses guerreiros precisam de recompensas, precisam de bons hábitos, né? Com certeza. Por isso que a gente sempre diz aqui que uma boa alimentação, bons hábitos, é bom para prevenir o câncer de cabeça e pescoço, é bom para os cabelos, é bom para a vista, é bom para o dedão do pé, para a unha, para o estômago, para o dor de cotovelo, para tudo, né, doutor? É bom para tudo. Para tudo. Alimentação e atividade física, você está bem com você, né, fisicamente também é muito importante. Cirurgia na região do pescoço pode ocasionar a perda total da fala. Mito ou verdade? Verdade.
um câncer na região da laringe, das cordas vocais. Sem volta. Muitas vezes a gente tem que retirar a corda vocal toda, tirar a laringe, que é esse gogó, né, o pomo de Adão do homem aqui, e aí o paciente perde a voz para o resto da vida. Tem, como nós falamos, tem possibilidade de reabilitação vocal, mas o tumor perde a voz, né? O tumor, assim, o tratamento, a cirurgia pode fazer perder a voz completamente. Câncer de cabeça e pescoço é exclusividade masculina. É mito ou é verdade? Mito. Mito. Não é só homem que bebe, que fuma, né? Então, costuma ser mais comum em homem por causa disso, por causa da questão do hábito, né? De cigarro e bebida. Mas o que agride aí o cigarro, o componente que vai ser fundamental aí para o câncer de cabeça e pescoço, é a fumaça quente? É a fumaça com os metabólitos ali do cigarro, né? Da queima mesmo do cigarro. Isso aí, eles são substâncias cancerígenas que vão impregnando, né, na mucosa da boca. Não é só a nicotina? Não é só a nicotina, tem outros também. Tem, parece a substância que tem no cigarro uma lista imensa. E cada uma pior que a outra. Exatamente. Lógico que a nicotina também é muito importante, mas tem várias outras. E esses componentes todos estão onde? No cigarro eletrônico, todo bonitinho. Tá lá, né? Cigarro eletrônico, ele tá na moda, mas não é nada bonzinho, né? Não é nada bonzinho. E ainda tem outras coisas que o cigarro normal não causa, como foi falado, assim. Ele pode causar uma fibrose pulmonar, né? Outras coisas, além da cabeça e pescoço, em outras áreas, que pode ser tão grave ou mais grave até do que os efeitos do cigarro normal. Consumo excessivo de carne vermelha é um fator de risco para o câncer de cabeça e pescoço. Doutor, isso é mito ou verdade? Para cabeça e pescoço é mito, né? Carne vermelha para cabeça e pescoço não é um risco maior. Para outros tipos de tumores pode ser verdade, mas para a cabeça e pescoço não. Doutor Rafael Malheiros acabou de liberar o churrasco, aí com isso vai a feijoada também. Só não pode ir a pinga junto, né? Aí aumenta o risco. Aquele aperitivo ali antes, a pinga, tirou a pinga do churrasco, da feijoada, mas enfim, se discute muito isso, inclusive o pessoal de Porto Alegre reclama bastante quando saem notícias dando evidências, pontos de contato do consumo excessivo de carne vermelha com alguns variados tipos de câncer. Né? Exatamente, não. Para cabeça e pescoço não é o caso. Puxa, isso aí a gente ficaria discutindo isso. Aliás, a gente precisa fazer um programa sobre consumo de carne e câncer, mas precisava trazer algum médico gaúcho para falar sobre isso, para ver se ele tem coragem de fazer isso. Né? Vai estragar o churrasco deles lá. Mas tem algumas evidências, né, doutor? Tem algumas. Agora hipotireoidismo e hipertireoidismo podem causar câncer de tireoide. É mito ou verdade? Não, é mito. O hipotireoidismo e o hipertireoidismo são duas doenças da glândula tireoide que podem estar até associadas com câncer de tireoide, mas não são a causa, né? Às vezes você tem nódulos da tireoide e com hipotireoidismo, e esse nódulo pode até ser um câncer, mas não é o hipotireoidismo que causou, né? Câncer de tireoide, ele aparece, não tem uma causa definida, né? Alguns fatores de risco, assim, história de radiação no pescoço na infância. Então, uma criança que teve um linfoma, por exemplo, e precisou tratar com radioterapia no pescoço, ele tem um risco maior de ter um câncer de tireoide quando estiver mais velho. Tem alguns câncer de tireoide também com caráter familiar, um risco genético, mas não é o hipo ou o hipertireoidismo que vão desenvolver o câncer. Isso aí não é perigo. Se você tem hipertireoidismo, não fique preocupado ou estressado de desenvolver um câncer. Mas é bom estar sempre investigando, né? Tem que acompanhar, né? Lógico. É mais comum nas mulheres? Sim, os nódulos de tireoide são mais comuns em mulheres. São bem mais comuns em mulheres. As doenças da tireoide, em geral, são mais comuns em mulher. Sim. E a outra questão é essa. Todo nódulo na tireoide é um câncer. Mito ou verdade? Não, mito. Muito pelo contrário. A grande maioria dos nódulos da tireoide são nódulos benignos, né? É o bócio, né? O conhecido como bócio, que é o papo. A grande maioria das vezes é isso. A grande maioria das vezes não precisa fazer nada, né? Você tem um papo de 1 centímetro, 2 centímetros que não está aparecendo, que não está incomodando esteticamente, não tem necessidade de operar, não tem necessidade de fazer nada, só o acompanhamento. Mas a questão da tireoide, a gente ainda vai fazer um programa só sobre tireoide, mas é muito importante falar que está muito ligado a questões emocionais também, né? A variação dos hormônios de uma forma geral, por isso também muito a prevalência nas mulheres, né, doutor?
Mas até que a causa uma questão de mulher, não sei se é muito pela variação hormonal, porque o hormônio da tireoide ele é outro hormônio, não é um hormônio sexual feminino, né? Mas tem essas variações sim, a gente vê muito, a própria doença, né? O hipertireoidismo causa uma variação hormonal, ele causa uma variação às vezes de humor muito grande na mulher. O hipo também, o hipo se sente deprimido, muito cansado, o hiper ele fica agitado, com perda de memória. É como se fosse aquele disco de rotação, né? Rotação. Fica lento. O hiper é aquele disco acelerado. Quando 78. Não dá para viver assim, né? Porque a vida fica acelerada demais, né? Esse é o hipertireoidismo. E o hipo é aquele no 45. É isso mesmo. Também não dá para viver assim, tem que ter um equilíbrio. E aí uma regulagem hormonal vai fazer isso. Nesse caso, isso não é um sintoma de que possa existir algum nódulo. Nódulo talvez, mas um tipo de câncer. Não, de jeito nenhum. A doença da tireoide, do hipertireoidismo do hipo, é só essa questão da função. Tá. Né? E você controla com o remédio e está tudo bem. Os nódulos da tireoide, normalmente, eles são palpáveis. Você tem até nódulo menor. Muitas vezes o paciente vai fazer um ultrassom da região do pescoço por algum outro motivo e acidentalmente encontra um nódulo pequeno, meio centímetro, 1 centímetro e tudo. Mas a maioria das vezes você tem um nódulo palpável. Quando você acha acidentalmente um nódulo no ultrassom do pescoço, você vai ver as características desse nódulo, as características ultrassonográficas do nódulo, para ver se é um nódulo suspeito ou não. Tá. Né? E sendo aí, você tem que os critérios para poder ver se vai precisar fazer biópsia. Ou normalmente é uma cirurgia tranquila. Se for para tirar, também é tranquilo. Normalmente é tranquilo, mas como todo procedimento, ele tem seus riscos. Né? Então tem que ser bem indicado. Né? Eu não vou tirar uma tireoide só porque tem um nódulo qualquer. Apesar da cirurgia ser tranquila, ela tem seus riscos e complicações. Um dos riscos é rouquidão, né? Pode ter queda de cálcio, então tem algumas complicações que ela podem é por acontecer. Dentro ou é externa? A cirurgia da tireoide pode ser feita pelo pescoço, com uma incisão aqui na frente do pescoço, e pode ser feito também por dentro da boca, né? Tem as cirurgias mais modernas que estão surgindo aí, por vídeo ou até a robótica, que a gente faz incisão por dentro do lábio aqui. Nossa, doutor, que e aí aflição. descola tudo, faz por vídeo, pode ser feito também. Claro que não sente nada porque está anestesia. A vantagem dessa é a questão da cicatriz, né? Mas muitas pessoas têm uma cicatrizinha aqui assim, né? Que é a de tireoide. Cirurgia de tireoide. Agora faz por baixo do lábio. É uma cirurgia que está começando, assim, ela é inicial, apesar de já ter alguns anos de ter sido feita. Ela não está bem difundida ainda, mas é uma opção para a questão da cicatriz, né? Interessante. Bom, estamos terminando o programa de hoje, mandando um grande abraço para o pessoal do Instituto Mário Pena e para o Hospital Luxemburgo. O mês de julho é o Julho Verde. A ideia é que a gente fale sobre prevenção de câncer de pescoço, de cabeça e pescoço. As pessoas podem ter mais informações nas redes sociais do Instituto Mário Pena, né, doutor? Com certeza. Procurando lá, nós estamos todas as informações do Julho Verde aí, para prevenção, qualquer dúvida. Exatamente. Nós estamos à disposição. O Instituto tem Instagram, tem o site também, todas as informações de acesso para procura de tratamento, enfim, todas as informações pelas redes sociais do Instituto Mário Pena. Doutor, muito obrigado. Nada. Parabéns aí pelo trabalho do Instituto Mário Pena e vida longa ao nosso Julho Verde. Obrigado, Fernando, pela oportunidade de falar isso aí e promover essa prevenção mesmo. Isso, a vida ela é mais bem vivida com prevenção, com planejamento. Vamos ficando por aqui agradecendo a sua audiência, a sua companhia, convidando você também para compartilhar nosso conteúdo pelas redes sociais, distribuir informação útil de saúde e qualidade de vida pelo nosso canal no YouTube, nossas redes também no Instagram, enfim, está tudo lá, todos os conteúdos, esse programa, você contribui também compartilhando para as pessoas que você gosta e que você quer que tenha informação sobre saúde. A gente fica por aqui, mas também volta por aqui. Até a próxima. Saúde!